devemos levar aí o ano inteiro estudando o livro. Então, vamos pedir para Deus que nos abençoe, né? Vamos orar? Querido Pai, nosso Deus de amor, te louvamos, te bendizemos, Pai, adoramos o seu nome. E queremos agradecer, Pai, por este dia, pela sua vida em nossas vidas, por tudo que realizamos hoje, por tudo que deixamos de realizar, em todas as circunstâncias queremos dar graças, damos graças pelos problemas que conseguimos resolver, por aqueles que ainda estão pendentes, tornamos a colocar nas tuas mãos e agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que o Senhor é um Deus fiel em suas palavras e que o Senhor zela por seus filhos. Queremos pedir mais uma vez pela nossa nação, por esse tempo difícil de pandemia, em especial, oramos aí pelo estado do Amazonas, com as recentes notícias da falta de oxigênio, as pessoas em sofrimento. Pai, visita, Senhor, essas pessoas, que o Senhor possa dar o seu achego pessoal, Senhor, naqueles que sofrem, Pai, nos necessitados. O Senhor é um Deus gracioso, é um Deus de bondade, é um Deus que socorre, e é o Deus da cura também, Pai. Te pedimos que as suas mãos sejam sobre esta nação e que todas essas circunstâncias possam ser atravessadas na tua presença, Senhor. Obrigada, porque podemos colocar as nossas angústias diante do Senhor. E agora estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez para ir à tua palavra, que seja um tempo realmente de encontro com Jesus, Pai, de ouvir a voz do Espírito, os ventos do Espírito, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Desde hoje, que é a introdução, ao longo de todo o livro, que o Senhor possa agir, edificando cada vida, cada coração, Senhor. Esse é um tema tão importante, tão pertinente a esses tempos que vivemos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos confrontados e confortados pela Tua palavra. Obrigada por cada vida aqui, em nome de Jesus, entregamos e agradecemos. Amém. 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 Bom, vamos falar então de Apocalipse. O Apocalipse é um livro desafiador e ele é um dos que é menos pregado, né? Nós, os reformados, valorizamos muito a pregação expositiva, mas realmente o livro de Apocalipse é um dos menos pregados, por causa do desafio que ele apresenta, né? Então, quais são as causas, porque esse livro aí é tão pouco entendido, né? E tão pouco difundido, por causa do uso excessivo aí da simbologia, né? Então, existem essas dificuldades de entendimento, as pessoas acham que não vão compreender, acabam não lendo tanto, né? Outros têm muita curiosidade, leem, releem, e ficam aí com algumas coisas, uns pontos chaves, né, que são desafiadores aí para os nossos tempos, e ficam fazendo inúmeras elucubrações. Então, Deus deseja que nós possamos ler o Apocalipse, estudar o Apocalipse, porque ele já diz isso logo no primeiro versículo, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, o nome do livro, Apocalipse, ele vem do termo grego, né? Apocalipse, está aí na tela para vocês verem aí como fica escrita no grego. E o significado disso é revelação, né? Esse é um hábito hebraico, né? A primeira palavra que aparece no texto do livro, o livro vai levar o nome daquela palavra. Então, no inglês fica aí revelation, né? Para nós ficou direto do grego apocalipse, né? Que seria mais, talvez, mais escancarado deixar a palavra em português, revelação. E nós sabemos que existe um mistério imenso, né, sobre essa palavra apocalipse, muita exploração do cinema, né, de Hollywood aí explorando esse tema, e até mesmo entre os irmãos da igreja, né, tem muitas dificuldades de interpretação. E
fica bem claro aqui, então, que eu estou lendo aqui o verso 1, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Deus quer que a sua igreja entenda, quer que leia e entenda o Apocalipse. Então, precisamos superar essas dificuldades, né? E, a bem da verdade, eu me dei conta mesmo que já praticamente todos os livros do Novo Testamento já estudamos, né? E dos velhos nem todos, mas o Apocalipse não estudamos ainda ele por completo. Então, vamos fazer aí nesse ano, só que vamos fazer sem pressa, né? Porque existem muitos detalhes e muitas controvérsias que precisam ser colocadas, né? Então, é um livro que Deus deseja que você compreenda, né? E, em contrapartida, se Deus deseja que você compreenda, logo o diabo deseja que você não entenda, né? Então, o Apocalipse não é um livro velado, ele é um livro revelado para os filhos de Deus, ele é revelado para a sua igreja, e com certeza vão haver lutas, né? Já estou colocando aqui antes da gente começar o estudo, porque é um livro bastante revelador, um livro que mexe bastante com as coisas dos tempos do fim, e nós estamos vendo os sinais da palavra se cumprindo. Então, vai haver dificuldades, porque realmente o diabo não quer que esse livro seja revelado, né? E a situação, a explicação, a razão disso é muito simples, né? Porque em Apocalipse está a derrota de Satanás, né? E ninguém gosta de ser derrotado, ninguém gosta que sua derrota seja exposta. Então, Satanás ele faz o máximo aí para que a gente, não só essa palavra, todas as palavras, né? Mas que esse livro em especial, onde é exposta aqui a derrota dele, né? Nós podemos ver lá em Gênesis 3,15, deixa eu abrir aqui, Gênesis 3,15, ali é onde se chama proto-evangelho, né, onde é a principal profecia, a profecia de onde desdobram todas as outras e todos os textos bíblicos, né, a maldição aí da serpente, né, diz assim, o próprio Deus, né, Deus não está usando o profeta aqui, Deus está falando diretamente para a serpente, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, e entre a sua e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então está bem claro, né? A serpente ouviu aqui já desde o princípio em alto bom som que o tempo dele está contado, né? E a derrota está consumada, porque já está aqui, Deus falou. E nota também aí que diz, eu porei inimizade entre você e a sua descendência. O diabo tem descendência, minha gente? Tem descendência? O diabo gera alguma coisa? Não, o diabo está com os mortos, com aqueles que não nasceram espiritualmente. E aí, então ele fala, sua descendência, mas quando se refere à mulher, ele fala, e ao descendente. Fala de um descendente, daquele que nós precisamos, daquele que é o nosso Salvador, fala de Jesus Cristo. Então, aqui, nós vamos ver, então, a profecia, já na consumação da condenação da serpente, e Jesus que foi ferido aí no calcanhar, na cruz do Calvário, e em Apocalipse, que revela, então, a parte final, a derrota final aí de Satanás. Então, esse é um livro aberto, Jesus deseja que nós saibamos disso, né? Muito bonito esse primeiro versículo, você vai ficar só com ele, que hoje nós não vamos entrar no texto, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve haverá de acontecer. Então, o proto-evangelho já diz isso, né? E essa profecia vem aqui se cumprir em Apocalipse. Então, essas dificuldades da simbologia, dificuldade de compreensão,
resistência do próprio diabo, e também pelos temas, né, esses temas de juízo, né, e várias coisas que acontecem, deixam as pessoas um pouco temerosas, mas essas coisas são contadas por Deus. Deus abre uma janela, explica isso para João, para confortar a igreja. Então, é bastante interessante a gente ver que tem vários pontos onde freia aí, né, o fluxo do livro. Né? E também da doutrina do inferno, né, porque o livro de Apocalipse, ele decreta aí, né, a doutrina do inferno, que o inferno existe, e contradiz frontalmente o universalismo, né, que é aquilo que Jesus morreu por todos, todos serão salvos no final. Então, não é assim, e tudo isso nós vamos ver depois em detalhes. Então, aqui o Apocalipse, ele vai abranger o período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, aí é a consumação e a implantação do reino. Pode passar o slide? Então, vamos falar um pouco da autoria, né? A autoria, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, concordam que é João, né, o apóstolo, filho de Zebedeu, discípulo amado, o autor de Apocalipse. Né? Mas ainda tem um ou outro aí que levantam que este João deva ser um outro João, desde João Batista até alguns outros possíveis. Mas é bastante sustentada a autoria do João, mesmo porque ele refere, né, tem evidências internas, né, 4 vezes ele menciona o próprio nome aqui, e essa descrição fica mais aceita pela maioria. Então fica o apóstolo João, aquele que é o discípulo amado, que escreveu o Evangelho de João, também escreveu aí, além das epístolas, o livro de Apocalipse. A data em que a Apocalipse foi escrita, a data que se tem como mais provável é o ano 95, né, a posição majoritária, e conta-se aí que é o reinado de Domiciano, porque com certeza foi num tempo de perseguição, exatamente por isso é que foi escrito o Apocalipse, e a perseguição, então, a hipótese seria o reinado de Nero ou do Domiciano, mas o tempo mais provável aí era o reinado de Domiciano, que se deu de 81 até 96, o reinado de Domiciano, então. Então, essa é a datação, ou seja, no primeiro século, né, esse tempo todo, a igreja estava passando aí por perseguições, né, e o contexto é esse. Então, havia uma imposição de adoração ao imperador. Né, o tal Domiciano, ele exigia que ele tinha que ser adorado, né, tinha que ser chamado, reverenciado como Senhor e Deus. E ele determinou a perseguição aos cristãos. E nesse tempo, então, João foi exilado em Patmos, né, na ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos ele recebe esta visão, né, dada aí a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar, né, para abrir, para revelar, para tirar o véu, né, para mostrar realmente, e o interesse do Senhor é que a gente possa aí, então, conhecer esse texto tão desafiador, né? Pode passar aí mais um slide. Então, o propósito era esse, né, encorajar os fiéis a resistir com firmeza às exigências de culto e adoração, informar que até a batalha final haveria perseguição. Então, ele engloba da primeira vinda de Cristo, né, quando é exposta a obra de Cristo na cruz, e engloba toda a missão, né, a missão da igreja, né, divulgação do evangelho, propagação, até os tempos do fim. Então, são eventos que são separados por séculos, né, mas, no entanto, a informação é que haverá batalha o tempo todo, a batalha espiritual, que eu já mencionei aqui, e a batalha
política e lutas de todo tipo, inclusive muitos períodos aí de forte perseguição. Então, o propósito era trazer o encorajamento e nós que estamos vendo aí, né, alguns sinais já acontecendo, devemos ter esse empenho em ser encorajado e encorajar os irmãos aí a esse tempo de perseguição. Não sabemos, né, para nós está uma incógnita, não sabemos o que está por vir, né? Deus sabe e ele quis deixar todo esse texto, toda essa tratativa aqui para nos confortar. Outra coisa importante para entender é a forma literária, né? São as regras para a gente poder interpretar aí o texto, precisa levar em consideração o fundo histórico, né? Toda a forma literária, o texto, os estilos gramaticais, a gente precisa ter atenção a isso. Então é importante a gente saber que o Apocalipse era uma forma muito usual de se escrever naquele tempo, né? Um estilo que usa muitos símbolos, né? E ele deseja entregar uma mensagem, mas sempre através de símbolos, né? Então, o estilo literário é o estilo apocalíptico, né? Que também a gente vê em outros livros. Aliás, está citado ali embaixo, né? Outros livros são largamente mencionados aqui. Então, isso aqui não é tirado do nada, né? Todos os símbolos que estão aqui são tirados principalmente ali de Gênesis e Daniel, mas também tem citações de Isaías, Ezequiel e Zacarias. Então, esses símbolos não foram tirados do nada. Isso é uma das coisas que confirma a autoria do apóstolo João, porque João, sendo judeu, tinha uma formação e conhecia muito bem o Velho Testamento. Então, toda essa formação, essa escrita aqui, que é uma escrita engenhosa, né, é predominante o estilo apocalíptico, que usa toda essa simbologia, mas também tem porções que se identificam às epístolas, né? A característica epistolar, logo essa introdução aqui já é bem parecida, a característica que a gente vê nas epístolas, né? Uma saudação e depois a confirmação de quem está escrevendo, para quem é o destinatário. Então, tem também características de epístola e, em geral, o estilo profético, né, entregando coisas do porvir, ou seja, um texto de escatologia, né, explicando aí das coisas que estão por vir. As características do texto, né, e isso é importante a gente levar bastante em conta, né? Ele tem uma ausência de linearidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Apocalipse não é escrito de uma forma cronológica. Então, isso gera bastante dúvidas, né? Bastante falta de compreensão, porque a gente está achando que tudo aqui está seguindo numa sequência. O nosso hábito, o nosso costume é ler um livro, né, e a história tem começo, meio e fim. Mas aqui o Apocalipse é uma peça literária de alta elaboração, é de um brilhantismo e de uma arte literária assim espetacular. Ele não é cronológico. Então ele tem sessões paralelas, né, que tem o uso frequente do número 7. Então, ele tem, depois nós vamos ver na divisão, ele tem 7 sessões entrelaçadas. Elas não são cronológicas, elas são entrelaçadas. A gente podia pensar aí numa espiral, né, dizem os comentaristas, porque cada texto desse interlúdio, né, que eles falam, os interlúdios que usam a frequência do número 7, eles são entrelaçados, como se fosse uma tapeçaria. Então, ao invés de estarem acontecendo cronologicamente, eles estão acontecendo simultaneamente. Então,
pensa bem que isso daí já dá uma ideia para abrir o nosso entendimento, que você vai ver lá 7 selos, né? 7 trombetas, 7 taças, e você imagina tudo isso acontecendo simultaneamente, né? Então isso já dá um reforço, né, da característica do que será esse tempo de tribulação. Então, essas sessões que predominam o número 7 aí, fazem um eixo, né, da tratativa que deveria ser cronológica, mas é tudo acontecendo. Isso é um princípio de reforço de oralidade, né? A gente sabe que o Evangelho demorou um tempo aí para ser escrito, então é a transmissão oral. Então, esse recurso da repetição dava maior fixação. Então, na verdade, essas 7 histórias, né, 7 selos, 7 trombetas e por aí afora, eles vão contar a mesma história 7 vezes. Então, isso daí já vai compondo aí, né, a sua mente para você fazer as releituras, né? Eu não preciso nem falar isso, né, gente? Nós vamos estudando o Apocalipse e você vai lendo os textos aí, para que, quando chegar aqui nas nossas discussões, né, você já tenha em mente o que está acontecendo. Então, essas considerações prévias que eu estou dando aqui, eles são recursos para a gente compreender, né, a formação. Então, é uma história que não é cronológica, ela tem essas 7 ocorrências simultâneas e vai ser entremeado aí de narrativas, né, e toda essa simbologia junto. Então, ele deseja que nós recebamos essa revelação, mas a revelação é para quem tem ouvidos para ouvir. Então, tem que ficar atento, né? Tem que ficar bastante atento, porque senão a gente acaba perdendo aí os detalhes ricos. Então, que nós possamos aí, inclusive, pedir para Deus, né? Então, essa carta foi escrita por João, né? Foi escrita em Patmos, e imagina-se aí, né, que as 7 igrejas receberam essa carta. Então, aí, aquele que lê, né, a gente vê que tem um texto aqui, deixa eu ver onde está, é o verso 3. Prestem atenção aí na sua Bíblia, no verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja assim, aqui dá para a gente ter uma ideia da intenção de Deus. Pediu para João escrever. João escreveu e João enviou para as igrejas. Então está aqui, bem-aventurado aquele que lê. Observem bem, aquele que lê está no singular. A carta vai chegar e vai haver alguém fazendo essa leitura pública desta carta. E ele vai falar, e aqueles que ouvem, um lê e outros ouvem. Os que ouvem estão no plural e aquele que lê está no singular. Essa forma como a carta foi lida, né, foi entregue, imagina a dificuldade, tempo de perseguição, né, vai saber onde é que eles estavam reunidos, né, até em catacumbas chegaram a se reunir. Então imagina a hora que era feita essa leitura dessa carta, e não se ouvia uma mosca, e eles ali ouvindo. A palavra está dizendo que é bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Então, é muito interessante a gente remeter a esse tempo, né, de Deus tratando com João ali em Patmos, toda essa expectativa de escrever a carta, de fazer a carta chegar para as igrejas, né, e ter toda essa finalidade do Senhor aqui consumada, né, os planos dele podendo aí estar consumados. Aí podemos ver, então, também as características, né, o uso maciço aí do Velho Testamento. Pode passar no slide? Propósito. Não, anterior. Já falei outro? Anterior. Isso aí. Acho que já falei tudo, né? Isso, não. Então vamos lá. Para as interpretações.
Aí que já começa a dificuldade, né? Temos 4 principais linhas de interpretação do Apocalipse, né? A primeira delas é a linha preterista, escrevi errado aí, pretetista, eu escrevi. A linha preterista, ela aponta que os eventos, eles foram todos consumados no primeiro século, né? A maioria deles, né? Enquanto que a futurista, ela situa os eventos agora, né, próximos do tempo do fim. Então, uma linha faz a leitura e diz que isso foi escrito para aquela igreja que estava sofrendo, para encorajar aquela igreja, e então a carta chegou, né, cumpriu o seu objetivo e ponto final. Né? Esses do passado, né, pretérito, né, o passado, esses do passado aí pensavam assim, e os do futuro pensando que seriam eventos do porvir, né, do fim dos tempos. A linha historicista, ela crê que é uma longa cadeia de eventos, né, de Patmos até o fim, né, então que há uma sequência encadeada aí, falando aí da história até o final aí da consumação. E a idealista diz que é um conjunto, né, de quadros simbólicos que são verdades eternas, verdades perpétuas, perenes, que sumamente, né, a vitória do bem sobre o mal, né, que em todos os tempos o bem sempre vence o mal, até que se consume a vitória definitiva. Né? Nós ficamos mais aí com a linha historicista espiritual, né, porque precisamos abandonar essa coisa de que é só muito letrados, né, que podem entender a palavra, né, teólogos de alto gabarito. Não, aqui fica bem claro que Jesus fez isso, Deus fez isso para mostrar, né, a obra de Cristo e que fosse revelado para toda a igreja. Então já começa aqui, né, na linha de interpretação, há bastante divergência, algumas correntes contestam algumas coisas, e depois vamos ver isso dentro dos textos, né, que aí vai ter toda aquela questão, né, se a igreja passa pela tribulação, se a igreja é arrebatada antes, né, pela coisa do milênio também, então isso nós vamos vendo mais adiante, mas essas são as linhas de interpretação. Então, aí as 4 divisões, né, como a gente tem sempre feito ao estudar um livro, a gente coloca um esboço para que você possa olhar de cima o que está acontecendo no texto. Então, o texto tem 4 porções maiores, tem vários autores que fazem várias divisões. Eu estou seguindo aqui o livro do Grant Osborne, tá? E algumas outras mensagens que eu tenho ouvido, e eu acho que uma forma mais sucinta da gente memorizar, entendendo essas 4 grandes porções, entrelaçadas com as porções menores, que são aquelas porções que são os interlúdios aí, que usam o número 7. Né? Então, de 1 a 3, nós temos o prólogo, né, a introdução, e a mensagem às igrejas. Né? E aí já vem uma daquelas porções que usam o número 7, né, que são as 7 cartas. Né? Depois nós temos Deus em majestade e juízo, né? E aí vem os 7 selos, de 4 a 7, e de 8 a 11, as 7 trombetas. Depois nós temos, do capítulo 12 até o 19, Deus e as forças do mal, né, de 12 e 13, as 7 vozes, de 15 a 16, as 7 taças, 17 a 19, os 7 juízos. E depois a vitória final, né, onde que a gente quer chegar, né, e o reinado de Cristo, capítulo 20 a 22, apresentando aí as 7 visões. Então, eu creio que isso dá uma ideia, porque é confuso mesmo quando a gente vai lendo, né? A porção que é mais pregada são as cartas, 7 cartas às igrejas, que é algo de mais concreto. Nisso também tem umas dúvidas de interpretação, que a gente vai depois discutir em tempo, mas o Apocalipse é muito explorado, né? Levanta-se muitas correntes, e nós vamos vendo aí ponto a ponto. Espero que dê
para ter uma visão panorâmica, e aí quando você for fazer a sua leitura, você pode lembrar aí, né, que essa forma de espiral e as coisas acontecendo tudo simultaneamente. Isso, e agora nós vamos dar uma passadinha aqui, geral, nos números, né? Então, os números têm um destaque muito grande, né? Então, a predominância é do número 7, né? Então, o número 7, ele é um número que aponta para Deus e para os seus propósitos, e aí você já vai saber, né? Por isso que o eixo, né? Tem aquela sequência dos 7, né? Onde a tapeçaria é entrelaçada aí, é sempre apontando para Deus e seus propósitos, né? Que são aí uns propósitos de perfeição. Mas não só isso, né? Porque a gente olha, o número 7, então, aponta para os propósitos de Deus, são só aquelas 7 colunas. Não, tem um exagero, um abuso de número 7, porque é um livro que está apontando para a perfeição de Deus, é a vitória de Deus. Então, pelo uso explícito, escancarado, que está na vitrine, nós vemos aí 7 cartas, 7 igrejas, né, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 vozes, né, que são aqueles textos que a gente já mencionou. Fora isso, tem o uso implícito também, né? Então, aquele texto que eu li aqui no verso 3, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Então, quando a gente encontra essa palavra, os bem-aventurado, né, a gente sabe que tem um grande destaque, né, nos Salmos, e tem um grande destaque no Sermão do Monte. E essa expressão aí, bem-aventurados, né, vão aparecer 7 vezes, né, temos 7 bem-aventuranças aqui, e elas estão mencionadas nesse número, que é o número da perfeição. Então, são 7 bem-aventuranças e 7 de muitos outros textos. Né? Deixa eu ver aqui se eu anotei mais algum. Quando ele fala, venho em breve, né, também ele fala em vários textos. Eu não vou ler todos aqui, senão a gente vai acabar meia-noite aqui, né? Ele vem em breve, ele fala 7 vezes, que a palavra é confiável, ele fala 7 vezes, que Deus é poderoso, ele fala 7 vezes. Então, são repetições séptuplas, né, que se diz. E isso vai sendo aí usado de uma forma maciça, né? Tem alguns textos também onde vai dar 7 características. Então, é muito explorado isso, e a forma é impressionante como é pensado numa forma estratégica de dar base teológica. É isso que a gente fica de queixo caído depois, quando vai estudando. Então, sempre o número 7 vai apontar aí para Deus e seus propósitos. Aí já o número 4, ele vai apontar para a terra, né, para a criação de Deus, né, para a cultura terrena, né, para aqueles que são o alvo do evangelismo. Então, aponta, ele vai falar de, por exemplo, 4 seres viventes, vai falar 4 ângulos do altar, né. Deixa eu ler um texto aqui para, pelo menos, a gente dar um exemplo. 7:1. Apocalipse 7:1, diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, tem essa repetição, essa insistência, para falar aí, deixar sempre separado, né, esse número 4, para ser relacionado aí às coisas da cultura, da terra e da criação de Deus, né? Aqueles que são alvos de evangelismo, né? E tem, então, esse uso explícito que ele se apresenta com a repetição, e tem, por exemplo, 5:9, vamos ver aqui, 5:9. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus toda gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, é uma repetição quádrupla para enfatizar a cultura terrena, o alvo do evangelismo,
e a criação de Deus, que Deus tanto ama e que pecou, né? Então, esse é o resgate, né? Por isso fala tanto do sangue do Cordeiro. Então, não sei se você tinha observado isso, né? Sempre ele faz essa repetição quádrupla, né? Tribo, língua, povo e nação. Às vezes pode mudar aí as palavras, mas sempre ele faz essa referência aí que é do número 4. 7 aponta para Deus, 4 aponta para as coisas da terra, número 3, né? Número 3 aponta para a Trindade, como não poderia deixar de ser, né? Então também é um número bom, né? 3 acompanha aí a Trindade. E isso já está logo no início, né? Então, tem também o uso explícito e o uso implícito, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. No verso 4, né? João, às 7 igrejas da província, né? A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono e de Jesus, né? Mas essa primeira porção aí, né? Graça e paz da parte daquele que é, era e há de vir. Então, aqui ele vai falar da Trindade, aqui, primeiramente, ele está falando do Espírito Santo, então, ele falando da Trindade vai atribuir 3 falas a cada um da Trindade aqui, né? Quem é o Espírito Santo? É aquele que vai falar, é dos sete Espíritos, aquele que é, era e há de vir. Então, ele coloca aí uma tríade de características ao Espírito Santo, né? Aquele que há de vir. E esse 7 espírito, né, a referência do Espírito Santo, que ele tira lá de Zacarias, né, quando fala aí das 7 lâmpadas, né, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, né. Então, aqui é a primeira referência, que é o Espírito Santo, aí ele fala, e de Jesus, verso 5, Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Então, é a segunda pessoa que está em referência aqui, e também uma tríade, né, que essa tríade aí é o resumão de todo o evangelho, né, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, né. Você sabe, né, a palavra testemunha é o mártir, né, o mártir fiel, aquele que morreu na cruz. Então, a fidelidade de Jesus Cristo aqui, né, a segunda característica, o primogênito, primícia, né, o primeiro a ser colhido, né, o homem Deus, né, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Então, ele vem aí, como eu sempre gosto de mencionar, como o todo-poderoso governante perfeito, né? Então, todas as nações virão a ele. Então, essa menção de Jesus, pois vem aí uma doxologia, né? Porque aqui é João falando, né? E João fala: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a Deus, seu Deus e Pai. A ele também sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E a terceira menção da Trindade, que vai falar aí, Deus Pai, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha que impressionante como que mostra aí, né, a igualdade das pessoas da Trindade, né, o Pai totalmente identificado com o Filho aí, né, o que é, o que era e que há de vir, que é o texto aí que Apocalipse todo vai ficar passando aí, né, em cima dessa mensagem. Então, número 3 apontando aí para a Trindade. O número 6, né, esse daí é que você quer saber, né, é o que aponta para as forças malignas, né, esse que é o grande fetiche das pessoas aqui dentro, por curiosidade. Não sei se vocês ouviram o devocional da manhã, né, não venha com curiosidade, né, mas venha viver a palavra de Deus, venha dialogar com Deus, venha receber revelação viva, né, como a palavra, né, e não simplesmente, né, para ficar
ligando fatos e assim, mera curiosidade. Mas sim, o número 6 aponta para as forças malignas, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver, capítulo 6, verso 12, capítulo 10, verso 12, diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, você imagina, né, que todas as ocorrências que vêm aí naquela espiral do número 6, né, eles apresentam aí os juízos, as piores coisas acontecendo. Então, isso vai se repetindo aí, né? Então, a gente, só de olhar esse texto aqui, já fica imaginando vários eventos, várias coisas acontecendo junto, e é essa mesmo a impressão. O texto foi construído assim, para você ter essa sensação de que você está ali no local, né? Imaginar quando tem vários estímulos acontecendo ao mesmo tempo, você não sabe nem para onde olhar. E o texto consegue construir isso de uma forma brilhante, em que te passa essa sensação de movimento e de ambiente totalmente caótico, né, que aterroriza, né? Mas o texto foi escrito para nos encorajar, para nos deixar bem, né, para que você já sabe o resultado final da partida, né? Ela sabe quem é o vencedor, quem é o campeão. Então, a gente precisa beber isso aqui, né? Precisa realmente estar muito alimentado para que estejamos preparados. Então, o número 6, sim, aponta aí para as piores coisas, piores juízos, né? 6 classes de homens atingidos por 6 flagelos, né? E por aí vai. Então, o número 6 vai apontando para isso. Próximo. Isso. Número 10 também aponta para o mal, né? Que nós podemos ver aqui. Aqui na carta que é escrita a Esmirna, capítulo 2, verso 10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É sensacional, né? Então, aqui fala dos 10 dias em que Deus permitiria que o diabo estaria levando perseguição à igreja de Esmirna. Esses 10 dias não são necessariamente 10 dias literais, né? Mas é o encorajamento do Senhor aqui, né? Vai ter perseguição, o negócio vai apertar, né? Mas ele diz: ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, o número 10 é esse tempo, né, que Deus limita isso de permissão. E aí vai ter várias menções, né, 10 chifres da besta, 10 reis, que representam os chifres, os exércitos infernais, os 1000 anos, né, que também são múltiplos de 10, e apontam aí para forças do mal, né. E por último, o número 12, que aponta para a igreja, né? Esse daí a gente já conhece, né? Logo no começo aqui, deixa eu ver, capítulo 4, verso 4. Vai dizer aí, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles tinha 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça não tinham coroas de ouro. Então, aí, a referência, né, aos 24 anciãos, aos 12 da tribo de Israel, mas aos 12 apóstolos, os 24 aí como base. Vai falar dos 12 mil, né, e os 144 mil, que também são múltiplo de 12, as 12 portas, e por aí afora a gente vai vendo que há essa relação com a igreja, né? Então, é bastante coisa para a gente guardar, né? Mas hoje nós vamos parando
por aqui. Então, são algumas preliminares para que depois a gente entre no texto e possa compreender melhor, né? Depois, munidos dessas considerações, a gente consegue melhor compreender, ter um fluxo de leitura, uma compreensão melhor. Então, vamos parando por aqui, vocês podem abrindo aí e fazer os seus comentários. Muito bom. Tudo bem aí, gente? Muito bom. Já estou assim... É muita informação, né? Eu acho que também tem a maturidade, né, de espiritual, de compreender mesmo, de você... É um inteiro, né? Não é pedaço. Tá cortando. Se alimentando só do leitinho. Só do leitinho é ficar algo ainda... não consegue, né? Às vezes juntar tudo. E, nossa... Então tem que... Exige uma bagagem bíblica, né? Ao passo que ele menciona muito o Antigo Testamento, né? Quando a gente lê, a gente nem pensa nessas coisas todas, nesses detalhes todos que mencionei aqui, né? Nem eu que fiz seminário, né? Nossa, é muito rico, né? Então aí você fala, nossa, só precisa muita coisa para estudar, né? Então essas coisas são para nos consolar e nos dar certeza da fidelidade de Deus, de como que o plano está elaborado aqui meticulosamente. É isso, as minúcias de como construiu o texto, de como pensou tudo, e tudo é um amor muito grande, né, para nos dar esse conforto. E a passagem aí pela missão e pela tribulação, né, ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, muita perseguição, né. E isso a gente está vendo pouco noticiado, né? Pouco o noticiário nos avisa de quantos cristãos sofrem. Mas o pouco que anuncia, a gente já sabe que são perseguições terríveis, né?